Olá, queridos alunos do Aprovação PGE. Hoje eu estou aqui para auxiliá-los nessa reta final da PGM Guarulhos, pessoal. Então, o objetivo desse nosso vídeo é trazer temas quentes, decisões do STF, questões legislativas que têm grande chance de cair na prova de vocês, decisões do TST, súmulas, tá? Coisas que nós começamos a observar ao longo do tempo, que tem grande chance de cair na prova de vocês a partir da observância das provas anteriores, de questões que estão sendo muito discutidas atualmente. Então, tudo que é muito novo, tudo que é muito debatido também tem chance de cair na prova de vocês. E observando tudo isso, a gente compilou esses temas nesse bloco aqui de uma revisão de direito do trabalho para auxiliá-los e fazer com que vocês garantam o máximo de questões possíveis na prova para conseguir realizar a tão sonhada aprovação. Então, sem mais delongas, pessoal, a gente já vai começar a nossa revisão final de direito do trabalho. Vamos lá? Bom, pessoal, direito do trabalho, nossa revisão final. Aqui está o meu Instagram, caso queiram me contatar. Eu sou a professora Camila Sabonge e estou aqui para auxiliar vocês, ok, pessoal? Então, vamos seguindo. Aqui, a primeira questão que eu gostaria de trazer para vocês, pessoal, é a questão das estabilidades. A gente começa a observar que esse tema ele vem sendo muito cobrado em provas que tratam de direito do trabalho. E mais do que isso, assim, nós temos algumas decisões muito recentes que falam o STF decidindo sobre questões de estabilidade da gestante, né? Então, esse é a maior aposta que a gente traz para vocês, essa questão da estabilidade da gestante, mas há algumas questões que vêm cobrando estabilidade da gestante, decisões interessantes do STF, mas acabam jogando ali no meio das questões algumas outras estabilidades. Então, o ideal é que vocês consigam ter uma noção de todas essas estabilidades que a gente vai trazer aqui para vocês, mas levando em consideração que a maior aposta é a estabilidade da gestante, porque é a questão que está mais em voga, que está mais sendo debatida, né? Que está sendo mais disseminado aí as decisões. Os tribunais, eles estão debatendo sobre o tema constantemente, tá, pessoal? Mas vamos lá. Dirigente sindical, ele possui, sim, estabilidade. Está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 8º. E ele estipula que é vedada a dispensa do empregado sindicalizado. Primeira possibilidade de pegadinha, pessoal. A partir de quando? A partir do registro da candidatura. Do registro, não é a partir do momento que ele é eleito, é a partir do registro da candidatura ao cargo de direção ou representação sindical. E aí, se ele for eleito, ainda que suplente, muito cuidado com isso, o suplente ele também possui estabilidade, tá? E essa estabilidade, então, começa do registro, vai permear todo momento no qual ele estiver exercendo a sua função e depois terminou a sua função, vai até 1 ano após o final do mandato, essa estabilidade, tá, pessoal? Salvo se cometer uma falta grave. Então, ela é absoluta? Ela não é absoluta. Por quê? Porque pode ter a configuração da falta grave, tá, pessoal? E aqui em vermelho eu trouxe um breve resumo para vocês das informações que são trazidas pelo artigo. Então, ó, o período da candidatura até 1 ano após o fim do mandato. Quem tem esse direito? Não é só o dirigente, o suplente também. A exceção é a falta grave. Então, a estabilidade ela não é absoluta, ok, pessoal? Seguindo, nós temos aqui a súmula 369 do TST, que vai falar sobre o tema do dirigente sindical. E vez ou outra aparece alguma súmula, né, nas provas. Então, a gente trouxe aqui para que, caso caia, vocês não saiam surpreendidos, tá, pessoal? É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto na CLT, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho. Professor, eu não entendi nada. Pessoal, o que acontece é que a CLT, ela estipula que o empregador, ele tem que ser comunicado,
tá? Desse registro da candidatura. Então, olha, eu estou concorrendo a ser dirigente sindical, empresa. Então, consequentemente, eu não vou poder ser dispensado. A empresa, se ela não for comunicada, né, a gente tinha essa discussão se porventura, se o prazo de 24 horas para que o dirigente comunicasse à empresa de que ele estava concorrendo, se esse prazo fosse desrespeitado, haveria um prejuízo da estabilidade? Vem o TST e elabora essa súmula com o seu entendimento reiterado, no sentido de que mesmo que esse prazo de 24 horas previsto na CLT não seja respeitado, ainda assim o dirigente sindical ele vai ter essa estabilidade. Mas você precisa ter a comunicação pelo menos dentro da vigência do contrato de trabalho, ok? E o item 2, né, da súmula 369 vai falar que o artigo 522 da CLT ele foi recepcionado pela Constituição. Fica limitada, assim, a estabilidade a que alude o 543 a 7 dirigentes sindicais igual número de suplentes. Professora, não sei o que esses artigos que a senhora mencionou falam. Pessoal, o que acontece é o seguinte, ó. Quando eu estou falando de estipulações da CLT, a CLT tem várias estipulações, regramentos que deveriam ser respeitados pelo sindicato. Só que o que acontece? A Constituição de 1988, ela vem e traz a liberdade sindical. A CLT, que é de 1943, ela acabava tendo um controle maior sobre o sindicato. Então, muitos artigos que falam sobre normas rígidas, né, para serem preenchidas, cumpridas pelo sindicato, não foram recepcionadas pela Constituição. Então, pessoal, havia uma grande discussão se o limite previsto na CLT, que era de no máximo 5 membros na diretoria e no mínimo 3 membros na diretoria, seria recepcionado pela Constituição em razão da liberdade sindical, ou seja, o sindicato não deveria ter liberdade para estipular quantos membros tem na diretoria. E aí vem o TST e faz a súmula sobre o tema, determinando o seguinte, olha, o sindicato realmente tem liberdade para colocar quantas pessoas quiser na diretoria. Pode ter 30 pessoas na diretoria, não tem problema. Contudo, em razão de nós também termos que respaldar, né, a livre organização da própria empresa, não podendo onerá-la a colocar estabilidade para esses 30 membros da diretoria do sindicato, a gente vai manter esse limite estipulado na CLT de uma diretoria de no máximo 7 membros para os termos da estabilidade. Então, em resumo, pessoal, eu posso ter uma diretoria com 30 membros, sim, só que só 7 membros, que é o limite previsto na CLT, poderão gozar da estabilidade do dirigente sindical. Então, a gente teve aí uma harmonização entre o direito dos trabalhadores e o direito da própria empresa também, ok, pessoal? Essa é a súmula 369. Seguindo, vamos para o item 3, ó. O empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente. Pessoal, acontece que nós temos a possibilidade de categorias diferenciadas. O que é isso? São categorias que exercem alguma atividade peculiar. E aí tem uma lei que traz o regramento específico para aquela atividade. Uma das mais famosas são os movimentadores de carga. São trabalhadores que exercem atividade de movimentação de cargas e eles podem trabalhar em distribuidoras, podem trabalhar em supermercados, né? Podem trabalhar em transportadoras, mas independentemente da atividade econômica que é exercida pela empresa, eles vão ser regidos por esse sindicato que representa a categoria diferenciada. E aí vem a súmula no item 3 e fala assim, olha, esse trabalhador, ele só goza de estabilidade, né, o trabalhador, por exemplo, movimentador de carga, se ele exercer na empresa que ele trabalha uma atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual ele é eleito dirigente. Então, ele tem que ser
um trabalhador que exerce função de movimentador de carga se ele for eleito dirigente sindical no sindicato dos movimentadores de carga. Entenderam, pessoal? Então tem que ter uma compatibilidade aí. O item 4 vai falar que, havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade. Esse item ele é muito importante. Por quê, pessoal? Porque só não vai ter a manutenção da estabilidade para o dirigente sindical, porque ela se trata de uma estabilidade objetiva. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que as estabilidades objetivas, dentre as quais a atividade do cipeiro, a estabilidade do cipeiro e a estabilidade do dirigente sindical, elas se fundamentam na tutela do trabalhador, da atividade da proteção do trabalhador. Seja essa atividade a sindical, como é a tutela do dirigente sindical, seja a segurança e saúde do trabalho, como é a atividade do cipeiro. Então, deixando de existir a própria categoria ali, né, que está respaldada naquela localidade em razão da extinção da atividade empresarial, deixa de existir o interesse que respalda a própria estabilidade. Então, ela deixa de existir para aquele trabalhador em específico. Ela não acompanha o trabalhador, tá? Isso é importante, isso vem caindo em algumas questões aí de direito do trabalho ao longo de 2024, tá, pessoal? Então, quando a gente fala de estabilidade objetiva, ela não acompanha o trabalhador. A estabilidade subjetiva, ela acompanha, porque ela tem um respaldo, uma justificativa em próprias características individuais do trabalhador. A própria estabilidade gestante, ela é uma estabilidade subjetiva, então ela acompanha o trabalhador, tá, pessoal? Seguindo o item 5, o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período do aviso prévio, ainda que indenizado, não assegura estabilidade. Cuidado aqui, pessoal. Por que eu acho importante a gente tomar cuidado com isso aqui? Porque o dirigente sindical ele não pode se candidatar durante o aviso prévio, ele não vai ter estabilidade, tá? Se ele fizer isso. Já a gestante, se ela engravidar durante o aviso prévio, ela possui estabilidade. Então, aqui é uma grande pegadinha de prova para vocês, hein? Seguindo, o dirigente sindical, como a gente já falou, ele pode ser dispensado se houver a configuração de uma falta grave. E isso vai se dar por meio do inquérito de apuração de falta grave, pessoal. Então, o dirigente sindical ele só pode ser dispensado quando houver a caracterização da falta grave comprovada por meio desse tipo processual especial, tá? Esse processo judicial especial que é o inquérito de apuração de falta grave. Esse inquérito é uma ação que deve ser ajuizada, então, pelo empregador, ele que tem interesse em ingressar com esse inquérito para ter a comprovação da falta grave, para poder dispensar aquele trabalhador, tá? E aí, pessoal, ele pode optar pela suspensão desse empregado enquanto ele entra com essa ação. Agora, se ele suspender esse empregado, ele tem um prazo decadencial para respeitar até que ele entre com a ação. Então, ele tem no máximo 30 dias para entrar com essa ação de inquérito de apuração de falta grave, caso ele tenha suspendido esse empregado. E tomem cuidado, porque não é prazo prescricional, é um prazo decadencial. Aqui é uma grande pegadinha também para questões, tá? Se houver afastamento remunerado, nós temos o informativo do TST que fala assim, olha, suspendendo com remuneração ou sem remuneração, não importa. Tem que ter o respeito dos prazos do prazo de 30 dias decadencial das duas formas, tá, pessoal? Então, é isso que o informativo 190 vai falar pra gente. E se o inquérito for improcedente? Então, eu ingressei com o inquérito, o trabalhador estava lá suspenso. Não foi procedente, não foi reconhecida a falta grave. O empregado ele vai ter que ser reintegrado, tá, pessoal? Mas se tem muita discussão, não tem um bom ambiente, porque o empregado tem uma grande rixa com o empregador, eles brigaram, enfim, não é indicado. Se não for aconselhável, de acordo com a CLT, a gente tem a possibilidade de converter aquela obrigação em uma indenização devida nos termos do artigo seguinte, que é o artigo 497, que fala da indenização em dobro, tá, pessoal? E aí sim a gente vai passar para o membro da CIPA. Por que eu acho que a CIPA também é uma possibilidade
interessante de ser cobrado em prova? Porque houve uma modificação nas atuações da CIPA. Em razão da NR5, Norma Regulamentar 5, do Ministério do Trabalho e Emprego, ter sido modificada, inclusive tendo modificado o próprio nome da CIPA, a CIPA ela era chamada de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E hoje em dia, ela é chamada de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Isso porque, pessoal, nós temos atualmente uma valorização e uma tentativa de conscientização das empresas em combater o assédio. Nós temos muitas ações, né? Inclusive ações civis públicas do Ministério Público do Trabalho, falando sobre assédio, falando sobre a questão do assédio estrutural, né? Enfim, várias questões que tratam sobre a temática, e aí nós temos, então, consequentemente, a grande possibilidade de que essas temáticas venham a ser cobradas em prova, tá? Pessoal, o artigo 163 da CLT vai falar que é obrigatória a constituição da CIPA, tá? Em conformidade com as normas do Ministério do Trabalho, principalmente a NR5, nos estabelecimentos ou locais de obra nela especificadas, tá? A CIPA, ela tem esse objetivo de prevenir acidentes, doenças ocupacionais, tá? Doenças do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a própria preservação da vida, da dignidade humana, da promoção de saúde do trabalhador, tá, pessoal? Mas o que nos interessa aqui é entender como é que vai funcionar a estabilidade do cipeiro. E para isso a gente tem que entender que a CIPA ela é formada por representantes dos empregados, mas também dos empregadores. Os representantes dos empregados, eles vão ser eleitos pelos empregados. Eleitos, pessoal, pelos empregados. Por que eu estou frisando isso, pessoal? Porque só vai ter estabilidade quem é eleito. Quem é eleito para a CIPA. Então, várias questões às vezes vão falar assim para vocês, ó. Todos os membros da diretoria da CIPA vão ter estabilidade. Vai estar errado. Porque só vai ter estabilidade quem for eleito para a CIPA. Por que eu estou falando isso? Porque eleitos só são os representantes dos empregados. E aí faz todo sentido. Por que um representante do empregador vai ter que ter estabilidade? Ele não tem nenhum tipo de possibilidade de represária do próprio empregador, sendo que ele está representando os interesses do empregador dentro da CIPA. Então é só a gente pensar de forma lógica. Quem é eleito para representar os empregados tem possibilidade de estabilidade. Quem é indicado pelo empregador para integrar a CIPA não vai ter estabilidade, ponto. Agora, a questão às vezes não vai ser muito clara. Às vezes ela não vai falar que aquele representante ele é do empregado. Ele só vai falar assim, o representante eleito tem estabilidade. Aí você vai ter que lembrar que aquele representante eleito, ele é o representante do empregado, porque o representante dos empregadores, ele é indicado. Ok, pessoal? Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, tá? Igual o dirigente sindical, o suplente aqui também tem estabilidade, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 ano, permitida a reeleição. O empregador ele designará entre seus representantes o presidente da CIPA e os representantes dos empregados escolherão entre os seus titulares o vice-presidente. Aqui também outra pegadinha clássica de prova, pessoal. O presidente da CIPA, ele tem estabilidade? Ele não tem, pessoal. Por quê? Porque o presidente da CIPA, ele é designado pelo empregador, ele não é eleito, ele é indicado. Então, o presidente da CIPA, como ele representa o empregador, ele não tem estabilidade. Diferentemente do vice, o vice, ele tem estabilidade. Por quê, professora? Porque ele representa os empregados, ele é eleito pelos empregados, então ele tem estabilidade. Essa, pessoal, é uma pegadinha clássica de questão objetiva, tá? Seguindo, ó, então a estabilidade, como a gente falou, ó, apenas beneficia os representantes dos empregados, que são os eleitos. Inclusive, o presidente não tem estabilidade, mas o vice possui. A garantia provisória de emprego vai desde o registro da candidatura até 1 ano após o mandato finalizar, ok, pessoal? É uma estabilidade, como a gente comentou, ó,
objetiva, ou seja, não adere ao empregado, podendo ser suprimida na extinção do estabelecimento, assim como a do dirigente sindical, ok, pessoal? Seguindo, os suplentes, eles também possuem estabilidade, tanto pelo entendimento do TST, quanto pela súmula 767 do STF, tá, pessoal? Então, nós temos aqui uma uniformidade jurisprudencial sobre a extensão dessa estabilidade para os suplentes. Agora sim, a nossa estrela da aula no quesito estabilidades, pessoal, é a estabilidade da gestante, tá? Qual é a finalidade dessa estabilidade? Proteger tanto a mãe quanto o nascituro, o bebezinho que está sendo criado, tá? Para que ela não tenha nenhum prejuízo econômico e, consequentemente, consiga trazer a subsistência para aquele bebezinho, tá, pessoal? Então, nós temos a tentativa de garantir a manutenção do posto de trabalho dessa mãe, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Isso aqui também, pessoal, olha, eu tenho fortes apostas aqui de que esse prazinho aqui pode vir numa prova de vocês, tá? Porque o tema estabilidade gestante ele vem sendo muito discutido em âmbito jurisprudencial. Onde está previsto esse prazo? No ADCT, tá? No artigo 10, o item 2 aqui, que vai falar que fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Ou seja, a empregada somente poderá ser dispensada se tiver a configuração da justa causa, tá, pessoal? Então, novamente, é uma estabilidade absoluta? Não é. Há possibilidade, sim, de que haja a demissão, ok? Pessoal, outra questão interessante que já é pacífica, tá? É a questão da estabilidade gestante ser estendida também à empregada gestante doméstica. E aqui eu trouxe o artigo 25 para vocês da Lei Complementar 150 de 2015, que é a legislação que rege o trabalho doméstico, tá? No seu parágrafo único vai falar que a confirmação do estado de gravidez durante o curso do contrato de trabalho, ainda que durante o aviso prévio, tá? Lembra que a gente falou da diferença do dirigente sindical para a estabilidade gestante? Muito que bem, ó. Aqui também temos a reafirmação dessa distinção. Trabalhado ou indenizado garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista lá no ADCT. Ok, pessoal? Aqui nós começamos algumas decisões. Essa decisão aqui do STF, pessoal, ela não é recente, só que ela é extremamente importante, tá? É uma decisão clássica, muito relevante para o tema, então eu trouxe aqui para a gente relembrar. O STF, ele determinou que a incidência da estabilidade gestante prevista no ADCT somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. Então, pessoal, eu tive dispensa sem justa causa, que foi... a gravidez ela é anterior a essa dispensa, pronto, eu já tenho a estabilidade. E o que estava sendo discutido, né, pelo STF nessa decisão? O que chegou, né, para o STF decidir e que originou essa decisão tão emblemática? Havia uma discussão se o conhecimento do estado gravídico da empregada gestante deveria ser comunicado, né? Então, deveria o empregador ter a ciência do estado gravídico da trabalhadora para que houvesse a garantia da estabilidade gestante. E aí o STF fala que não. Na verdade, nem a própria gestante tem a obrigação de saber que está grávida nesse momento do ato da dispensa sem justa causa. Isso não é um critério, isso não é uma exigência para que a estabilidade se configure. Pode ser que a gestante não soubesse que estivesse grávida no momento da sua dispensa e, consequentemente, não informasse o seu empregador. E mesmo que soubesse, não é uma exigência que ela comunique o empregador para que a estabilidade ocorra, exista. Porque o ADCT, ele não traz essa exigência, não traz esse critério, ok, pessoal? Então, essa foi a decisão do STF. Tem a gravidez, está comprovada a gravidez por exames, enfim, e teve a dispensa sem justa causa, já tem a estabilidade, ok, pessoal?
Seguindo, nós temos a súmula 244 do TST, que é uma súmula famosíssima sobre o tema. Então, vamos recapitular ela aqui, pessoal. Então, o item 1 já vai falar essa questão, né, do desconhecimento do estado gravídico do empregador, que não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Então, assim, nós temos a possibilidade da estabilidade resultar na reintegração da trabalhadora, e isso só vai acontecer enquanto eu tiver com o lapso temporal estabilitário vigente. Agora, depois que termina esse lapso temporal da estabilidade, só é possível a indenização, tá, pessoal? Agora, mesmo dentro do período estabilitário, pode ser que seja mais indicado a indenização, a conversão em indenização em razão de um mau relacionamento entre empresa e a mulher gestante. Então, aí também há essa possibilidade, tá, pessoal? O item 2 vai falar da garantia do emprego à gestante, só autoriza a reintegração se esta se der durante o período estabilitário. Então, é o que a gente acabou de comentar. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período estabilitário, tá? Então, aí você só vai ter a possibilidade da indenização. E o item 3 fala que a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, prevista no artigo 10 do ADCT, pessoal, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Pessoal, por que eu acho isso aqui é importante? Porque nós tivemos algumas decisões no TST sobre o tema. O incidente de assunção de competência do TST, ele excluiu dessa estabilidade aqui os casos de contrato de trabalho temporário. Tá? Então, contratos de trabalho temporário, em razão do incidente de assunção de competência do TST, foram excluídos da possibilidade da estabilidade. Agora, todos os outros contratos por tempo determinado possuem estabilidade, sim. Mas professor, eu vi uma decisão da 4ª turma do TST que excluía a trabalhadora aprendiz. E aí? Pessoal, entre uma decisão turmária e entre uma súmula do TST, vão na súmula nas questões objetivas. Em questões abertas, vocês podem expor que há uma discussão jurisprudencial sobre o tema, mas em questões objetivas, vão no entendimento sumulado. O incidente de assunção de competência, ele é uma decisão vinculante, então ele também pode respaldar uma decisão para vocês, uma questão, né, objetiva para vocês. Mas o que a súmula fala, e por isso eu quis trazer essa literalidade aqui para vocês, é que a empregada gestante ela tem direito à estabilidade provisória mesmo nas hipóteses de admissão mediante contrato por tempo determinado. Então tomem muito cuidado com isso, porque eu sei que muito aluno tem dúvida nisso aqui, tá? E outra coisa, nós tivemos uma decisão muito interessante do STF sobre o tema, e eu vou trazer nessa aula ainda para vocês. Mas antes, vamos falar aqui sobre a questão da gestante, se ela pode ou não pedir demissão. Pessoal, ela pode sim, mas ela não pode sem assistência do sindicato, tá? Então, o sindicato tem que assistir essa gestante, não só para a segurança dela, mas também para a empresa, pessoal. Porque se a empresa dispensa essa gestante, depois a gestante fala assim, não, mas eu fui coagida, eu não queria pedir demissão. Então, com a assistência do sindicato, você respalda essa negociação aí, essa demissão da gestante, ok? A empregada pode esperar terminar o período estabilitário para pedir a indenização? Então, ó, eu tô grávida e eu pego e sou dispensada mesmo estando grávida. Eu tinha estabilidade, mas eu pego e mantenho-me longe da empresa, eu não peço a reintegração, eu não peço nada e espero o período estabilitário terminar. Só depois do período estabilitário terminar, eu vou lá e ingresso com a minha ação, né, pedindo a indenização. Por quê? Porque eu não queria ter a reintegração no trabalho. Isso é possível? Isso é má-fé? Isso vai prejudicar de alguma forma o direito da gestante? Pessoal, segundo o TST, não prejudica o direito da estabilidade gestante. A gestante ela só está suscetível ao prazo prescricional. Então tem que respeitar o prazo prescricional bienal. Então, ó, terminou o contrato, eu tenho 2 anos para ingressar com essa ação.
Agora, fora esse prazo, eu não tenho nenhum tipo de prejuízo, inclusive porque a legislação prevê a possibilidade dessa indenização. Então, não haveria, consequentemente, algum tipo de abuso de direito, tá, pessoal? Esse é o entendimento do TST. Adotante tem direito à estabilidade gestante, pessoal? Tem sim, tá? Isso está previsto lá no artigo 391A, no parágrafo único. Também é uma boa pegadinha de prova falar que só as mulheres que realmente gerarem o bebê têm estabilidade gestante. Isso é falso, tá? O juiz pode converter o pedido de reintegração em indenização de ofício. Então, ó, a gestante, ela pleiteou a reintegração. Só que ali no meio do processo, entendeu-se que havia muito prejuízo, né, a essa reintegração, né? A gente vê, às vezes, na ata da audiência, briga entre as partes, ou mais do que isso, em razão do período que se prolongou o processo, terminou o período estabilitário gestante. Aí só vai poder ter a indenização, a conversão em indenização. E aí, o juiz pode fazer essa determinação de conversão de ofício, mesmo que na petição inicial não tenha previsto isso? Pode sim, pessoal. O item 2 aqui da súmula 396 fala que não há nulidade por julgamento extrapetita da decisão que deferir salário quando o pedido for de reintegração, ok? E aí, pessoal, vamos para as nossas grandes apostas das decisões do STF, ó. O STF decidiu que a gestante contratada pela administração pública por prazo determinado ou encargo em comissão tem direito à licença maternidade e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Pessoal, essa decisão ela é muito importante, pessoal, porque mais do que estabelecer essa questão para os contratos da administração pública, sejam eles por prazo determinado, sejam eles cargo em comissão, então todos os vínculos, né, nos quais essa gestante estiver inserida, traz também um fundamento muito relevante para que a gente traga mais poder para a súmula do TST, que fala da estabilidade gestante para os contratos por prazo determinado. E mais do que isso, põe muito em discussão aquele incidente de assunção de competência que a gente falou do TST, que fala sobre a questão da estabilidade gestante não ser aplicada ao contrato por prazo temporário, né? Então, em resumo, essa decisão, ela tem muito cheiro de prova, porque ela é uma decisão muito importante para a área trabalhista, traz muita discussão, traz um fomento muito grande para o tema estabilidade gestante. E é por causa dessa decisão que eu trouxe aqui toda essa nossa revisão sobre estabilidades, porque ela traz um foco muito grande para essa temática. Então, gente, por favor, não vão para a prova sem decorar essa tese de repercussão geral, porque se cair, vocês vão acertar, tá? Então, ó, a tese de repercussão geral que foi fixada é que a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicado, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado. Então, essa decisão ela é muito relevante para a área trabalhista, tá, pessoal? Seguindo, outra grande aposta que a gente traz aqui é que o STF, por unanimidade, entendeu na ADI 6327 que a contagem do termo inicial do período de 120 dias da licença maternidade dá-se a partir da alta hospitalar da criança ou de sua mãe, o que ocorrer por último. Os ministros mantiveram uma liminar que já tinha sido deferida em 2020, tá, pessoal? Então, pessoal, essa decisão, ela vai se aplicar aos casos mais graves, né, mais severos, nos quais nós tivermos uma internação de mais de 2 semanas. Mas essa questão, ela também é relevante, né, apesar de falar de licença maternidade, que é um tema previdenciário, eu trouxe ela aqui porque ela, mais uma vez, reafirma a relevância desses temas que falam de estabilidade gestante, de licença maternidade, de direito à maternidade, né, que estão sendo aí discutidos, estão em voga pelo STF, ok, pessoal? Outra grande aposta, e a gente vai para outra temática agora,
é a decisão do STF no tema 1046 de repercussão geral, tá? Que é o seguinte, pessoal, foi decidido que são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação específica de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Pessoal, essa decisão é um prato cheio. E essa decisão, ela colocou uma pá de cal num debate muito relevante da área trabalhista que já vinha desde que nós tivemos a reforma trabalhista em 2017. O que acontece, pessoal, e nós vamos ver os artigos, porque eles são muito importantes aqui na sequência dos slides, o que acontece é que nós tivemos em 2017, com a reforma trabalhista, a estipulação no artigo 611-A do famoso negociado sobre legislado. Pessoal, o que é o negociado sobre o legislado? O negociado sobre o legislado é uma valorização maior, né? Colocar muita relevância, colocar grande importância, colocar uma prevalência nas negociações coletivas, se comparado com o que prevê a legislação trabalhista. Então, nós tivemos a possibilidade de que, dentre outros temas, né, ou seja, o rol que foi previsto na reforma, no artigo 611-A, ele na verdade é exemplificativo. Então, dentre outros temas, que mais do que aquilo que foi previsto no artigo 611-A, nós teremos a possibilidade de que negociações coletivas prevejam direitos diferentes do que o previsto na lei, tá? Agora, a grande questão que se instaurou é que começaram a pipocar convenções e acordos coletivos que previam direitos menores do que o que a legislação previa. E aí começou-se a ingressar com ações para se debater a possibilidade de que essas negociações coletivas fossem reconhecidamente lícitas, legais, constitucionais. E aí, pessoal, vem o STF e fala assim: olha, pessoal, são constitucionais sim os acordos e convenções coletivas, tá? Levando-se em consideração que eles são uma forma de você adequar a legislação à própria atividade econômica realizada, tá? Mesmo que essas negociações coletivas pactuem direitos menores, né? Limitem direitos que são previstos na lei ou afastem direitos trabalhistas que são previstos na lei. Ainda assim, essas negociações elas são constitucionais. E mais do que isso, pessoal, não precisa ter nenhuma compensação de direito. Então, exemplo, olha, eu vou tirar esse direito aqui, mas eu vou te dar um outro direito em compensação, aí vai estar equilibrado. Não precisa disso. Pode ter a supressão meramente pela própria supressão, não precisa ter a estipulação de um direito compensatório, tá? Para que seja reconhecida a constitucionalidade daquela negociação. Agora, eu sempre falo isso para os meus alunos. Isso significa que o STF deu uma carta branca? Eu posso negociar qualquer coisa que eu quiser. Eu posso pegar o artigo 7º da Constituição, que são os direitos trabalhistas constitucionais, e jogar no lixo. Eu vou fazer uma convenção que vai afastar tudo. Não pode, pessoal. Porque o STF ele não deu uma carta branca nessa decisão. Porque ele fala aqui no final, ó, que essas negociações são constitucionais desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Os direitos absolutamente indisponíveis, pessoal, são direitos que estão ligados à dignidade da pessoa humana, direitos que são vinculados com o próprio artigo 7º que eu citei aqui da Constituição Federal, tá? Então, nós temos, por exemplo, julgados do TST que falam que não pode, por exemplo, flexibilizar a cota, tá, de contratação de menor aprendiz, não pode flexibilizar a cota de pessoa com deficiência, não pode, inclusive, flexibilizar a estabilidade gestante, que a gente já comentou, tá? E também não pode flexibilizar os direitos que estão previstos no artigo 611-B da CLT, tá, pessoal? E aí, já deixando aqui essa decisão do STF super relevante, a gente vai passar então para uma leitura rápida e eu peço para vocês que tenham assim uma boa noção do que a gente vai trazer aqui, que é o artigo 611-A e o 611-B, porque é muito comum de questões trazerem aí
uma confusão para vocês, falando assim, dentre os direitos abaixo, os direitos que podem ser negociados segundo a reforma trabalhista. E eles vão colocar, às vezes, vários itens que estão no artigo 611-A e, na verdade, dentre os quais pode, né? Então, vários artigos que estão no 611-B e um que está no 611-A, que é aquele que pode ser negociado, ou vice-versa. Então, os enunciados, eles podem se utilizar desses itens que a gente vai ver agora e tentar bagunçar a cabeça de vocês, tá? Então, vamos dar uma lida rápida nesses artigos aqui, mas eu peço que vocês depois gastem um tempinho para tentar memorizar, tá bom? Então, vamos lá, ó. Negociado sobre o legislado está previsto aí no artigo 611-A, que vai falar que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, dentre outros, então, ó, pessoal, a questão pode falar assim, o artigo 611-A prevê um rol taxativo de direitos que podem ser negociados. Falso. Por quê? Porque, dentre outros, significa que o rol é exemplificativo. Podem haver outros direitos que não foram previstos aqui que podem ser negociados. Mas o que geralmente é previsto, é cobrado em questões objetivas, são esses direitos que são elencados aqui. Então, ó, quais podem ser negociados? Pode ser negociado o pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Quais são os limites constitucionais, pessoal? 8 horas diárias de jornada e 44 semanais. Então, não pode passar disso, tá? Com a possibilidade de 2 horas extras diárias. Então, pode ir no máximo com as 2 horas extras a 10 horas de jornada por dia. Banco de horas anual, tá? Intervalo intra-jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Aqui, pessoal, tomem muito cuidado, porque só pode ter o intervalo de 30 horas se tiver um acordo ou convenção coletiva prevendo esse intervalo. Se não, vai a regra geral, que acima de 6 horas de trabalho, tá? Você tem 1 hora de descanso. Adesão ao programa Seguro Emprego, tá? De que trata a Lei 13.189. O plano de cargos, salários, funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como função de confiança. Regulamento empresarial, representantes dos trabalhadores no local de trabalho. Esses representantes, pessoal, são aqueles previstos para empresas com mais de 20 trabalhadores, tá? Que vão representar os interesses do trabalhador no diálogo com a própria empresa. O teletrabalho, que é uma grande aposta nossa também, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Regime de sobreaviso, trabalho intermitente, remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado e remuneração por desempenho individual. Modalidade do registro de jornada de trabalho, inclusive, pessoal, nós temos a possibilidade pós-reforma trabalhista do ponto por exceção. Troca do dia de feriado, enquadramento do grau de insalubridade, prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho, prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programa de incentivo, participação nos lucros ou resultados da empresa. E aí, pessoal, nós temos o nosso famoso artigo 611-B. O artigo 611-B é o que vai falar que não pode ser negociado, não vai prevalecer sobre a lei. Nós estamos aqui diante de direitos que estão intimamente ligados com os próprios direitos constitucionais trabalhistas, né? Direitos que são de essência da própria existência do direito do trabalho, tá? Então, essa supressão ou redução vai constituir objeto ilícito da convenção coletiva ou acordo coletivo do trabalho, tá? Agora, a diferença, pessoal, é que aqui nós temos a questão da exclusividade. O artigo, ele falou assim pra gente, ó, o que prevê aqui é exclusivamente o que não pode negociar, o resto pode. E aí é lógico, né, pessoal, porque se o outro rol, ele é exemplificativo, então tudo que não estiver lá pode também, dependendo da análise, ser negociado. Aqui o rol é exclusivo. Então, aqui exclusivamente o que está previsto no artigo não vai poder ser negociado. Mas tomem cuidado, por quê? Porque nós também temos o artigo 7º da Constituição Federal, tá? Então, mas vocês vão observar que, inclusive, muitos direitos daqui estão muito conectados com os direitos do artigo 7º. Tá? Então, ó, normas de identificação
certificação profissional, inclusive a anotação na CTPS, o seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do FGTS, o próprio salário mínimo, o valor nominal do 13º salário, remuneração do trabalho noturno superior ao trabalho diurno, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, o salário família, o repouso semanal remunerado, remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo a 50% à do normal, número de dias de férias devidos ao empregado, então no mínimo 30 dias. Gozo de férias anuais remunerado com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. A licença maternidade com duração de 120 dias. A licença paternidade nos termos fixados em lei. A proteção do mercado do trabalho da mulher mediante incentivos no termo da lei. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo 30 dias nos termos da lei. Normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei e em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres e perigosas. Aposentadoria, seguro contra acidente do trabalho a cargo do empregador. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salários, critérios de admissão do trabalhador com deficiência. Proibição do trabalho noturno, perigoso, insalubre para menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Medidas de proteção legal da criança e do adolescente, né? Como eu falei, questão da cota, inclusive. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo. O direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-los e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais em disposições legais sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve, tributos e outros créditos de terceiro. E aqui, pessoal, no último, são as disposições previstas para tutela e respaldo, proteção do trabalho da mulher, tá? E o parágrafo único vai falar das regras sobre duração do trabalho e intervalo que não são consideradas como normas de saúde e segurança do trabalho. E por que esse parágrafo, pessoal? Porque vocês observam que o artigo 611-A previu a possibilidade de negociação de várias questões de duração do trabalho. E aí o parágrafo único, ele vem trazer essa ressalva para que o artigo 611-A efetivamente possa negociar esses direitos de duração do trabalho. Apesar de que a doutrina, né, ela vem se defendendo muito que a questão do trabalho extenuante, o trabalho em longas horas, prejudica a saúde do trabalhador, né? Então, esse foi um ponto muito criticado pela reforma trabalhista, mas para vocês, em questão objetiva, não precisa nem se preocupar com esse debate. Se o parágrafo único fala que não é considerado norma de segurança e saúde do trabalho, vocês vão assinalar isso como correto na questão objetiva. Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Então, duração do trabalho e intervalo, segundo a reforma, não tem nada a ver com segurança, saúde e higiene do trabalho, ok? Pessoal, eu sei que é chato ficar lendo esses artigos, só que essa é uma grande aposta, então foi por isso que a gente gastou esse tempinho para fazer essa leitura juntos, tá? E agora a gente vai vir num tema que eu também acho que pode muito cair para vocês, que é o teletrabalho. A gente veio vendo, né, a grande valoração do teletrabalho. Muitos trabalhadores, mesmo depois da pandemia, eles continuam exercendo suas funções em teletrabalho. Inclusive, a gente teve uma grande modificação das estruturas empresariais em razão da possibilidade de que os trabalhadores permanecessem em casa exercendo suas funções. E isso não só
é muito bem visto pelas empresas por causa de redução de custos, né, de estrutura, mas também muitos trabalhadores se adaptaram muito bem ao teletrabalho. Só que, em contrapartida, há também a preocupação de que nós tenhamos normas para tutelar esse tipo de trabalho, principalmente as questões sobre o meio ambiente do trabalho. Quem que vai ter que gastar com a estrutura do escritório, né? Comprar uma cadeira, comprar uma mesa ali para exercer sua função, às vezes comprar um webcam, comprar uma internet mais rápida, enfim, várias questões que começaram a ser debatidas, e aí a gente vê que a CLT começou a trazer cada vez mais um esclarecimento dessas questões por meio das normativas ali previstas no seu texto, tá? Então aí a gente vai consequentemente trazer aqui uma recapitulação dessa temática, tá? Focando no texto de lei, porque eu acredito que aí que podem vir as questões objetivas para vocês, tá? Nós tivemos grandes modificações aí ao longo do tempo, inclusive tivemos modificações na CLT em 2022 sobre o tema de teletrabalho, e por isso que esse tema ele é uma grande aposta. O artigo 75A vai falar que a prestação de serviço pelo empregado em regime de teletrabalho vai observar os temas desse capítulo. E aí o artigo 75B já vai começar a trazer a conceituação do teletrabalho. E aqui a gente tem a primeira boa pegadinha para a prova, que é a seguinte, ó, vamos ler e eu vou indicar para vocês. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviço fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não. Ou não, aqui, pessoal, é só suprimir isso aqui e muita gente vai cair nessa pegadinha. Porque muita gente acha que o teletrabalho, ele só vai configurar se eu não exercer atividade dentro da empresa de forma preponderante. Então, eu tenho que preponderantemente, ou seja, a maioria do meu tempo, eu tenho que estar fora do estabelecimento empresarial. Isso não é verdade. Seja de forma preponderante ou não, o teletrabalho ele vai poder ser configurado. Tá? Então, se eu exerço em alguma parte do meu tempo o trabalho de forma remota, fora das dependências do empregador, já vai poder ser configurado o teletrabalho. Agora, uma questão que é relevante é que para ser configurado o teletrabalho, eu tenho que me utilizar para exercer até esse trabalho de forma fora das dependências, eu vou me utilizar da utilização de tecnologias de informação, de comunicação, para eu conseguir me comunicar com os meus coworkers, né, os meus colegas de trabalho, com o meu supervisor, o meu superior hierárquico, ou se eu for a superiora hierárquica, com os meus subordinados, né? Então eu tenho que ter alguma forma de comunicação e a tecnologia da informação ela traz essa possibilidade. Agora, pessoal, o que é muito relevante é que existem atividades que elas são externas. Elas já pela sua própria essência são exercidas de forma externa. Então, por exemplo, os representantes comerciais, eles precisam se deslocar, ficar visitando clientes, os próprios motoristas, né? Motoristas de ônibus, motoristas de transporte de carga, são atividades essencialmente desenvolvidas fora das dependências do empregador. Essas atividades, elas não vão ser consideradas teletrabalho. Teletrabalho é aquela atividade que ela é essencialmente interna, então ela não configura um trabalho externo. Ela é uma atividade de escritório, ela é exercida indoors, dentro de um estabelecimento. Só que em razão da utilização das tecnologias, ela pode ser exercida fora do estabelecimento do empregador, mas ela ainda vai ser exercida dentro de algum lugar, seja um escritório dentro da casa do trabalhador, seja na mesa da sala de jantar, né? Seja num café que o trabalhador ele gosta de ir lá e exercer sua atividade lá com o seu computadorzinho. Então, é uma atividade exercida de forma interna, só que ela é exercida fora das dependências do empregador, preponderantemente ou não, em razão da possibilidade de utilização de tecnologias de informação, ok? Aí vem a segunda boa pegadinha de prova, que o comparecimento, ainda que de modo habitual às dependências do empregador, para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento, não vai desconfigurar o teletrabalho, pessoal. Aqui, olha,
é muito clássico de prova virar e falar assim, ó, o comparecimento habitual nas dependências vai desconfigurar, vai descaracterizar o teletrabalho. Falso, falso, pessoal. Por quê? Porque eu posso muito bem ter um teletrabalhador que estipula com o seu empregador que toda segunda-feira, né, que é o início da semana, vai ter uma reunião presencial no qual são distribuídas as metas para aquele trabalhador, se ele exerce sua atividade por produtividade, ele pega, organiza as metas, tal, vai para casa, trabalha a semana inteira e na sexta-feira tem uma outra reunião para entrega de metas. E aí, isso vai desconfigurar o teletrabalho em razão dessas reuniões serem habituais? Não vai desconfigurar, está plenamente possível, não descaracteriza o teletrabalho. Cuidado com isso, pessoal. O empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços por jornada ou por produção ou tarefa, pessoal. E aí, tomem muito cuidado, a gente vai ver no artigo posterior, ó, que o trabalho por produção ou tarefa, pessoal, ele não vai ter o controle de jornada. Tomem muito cuidado com isso. Todo teletrabalhador não tem controle de jornada? Falso. Falso, porque o teletrabalhador que presta serviço por jornada, então é um teletrabalhador que precisa fazer login às 8 da manhã e logoff às 5 da tarde, ele tem jornada. Ele vai ter controle de jornada, em razão do login e do logoff dele. Agora, o trabalhador, aquele que a gente falou, que vai na segunda-feira, tem a reunião, estipulam-se as metas, volta para sua casa, exerce sua atividade a hora que quiser. Se ele tem insônia, ele pode trabalhar à meia-noite. Se chegar na sexta-feira, na reunião de fechamento de meta, e ele entregar as coisas, ele exerce sua atividade por produção ou tarefa, ele não tem controle de jornada. Então, ele é um trabalhador que não tem controle de jornada. Na questão objetiva, vai vir da seguinte forma para vocês. O empregado submetido a regime de teletrabalho por produção ou tarefa tem ou não tem controle de jornada? Se submete às questões trazidas pela CLT de duração do trabalho? Não vai se submeter, não tem controle, então não vai ter pagamento de horas extras, tá bom? A não ser que seja comprovada fraude, a não ser que seja comprovado que de alguma forma o empregador está controlando aquela jornada. Mas isso já é uma questão de ônus de prova, já é uma questão mais processual. Para a questão objetiva, isso daí não interessa para vocês, tá, pessoal? Na hipótese de prestação de serviços em regime de teletrabalho ou trabalho remoto por produção ou tarefa, não vai se aplicar, então, o disposto no capítulo 2, que é o capítulo da duração do trabalho, que a gente acabou de tratar, tá? Pessoal, o parágrafo 4º vai falar o seguinte, que o regime de telemarketing ou trabalho remoto não se confunde nem se equipara à ocupação. Desculpa, o regime de teletrabalho ou trabalho remoto não vai se configurar, nem não se confunde, não se equipara ao de telemarketing, tá? De teleatendimento. Então, não são coisas sinônimas, tá? E o parágrafo 5º vai falar que o tempo de uso de equipamentos tecnológicos ou de infraestrutura necessária, bem como softwares, ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizadas para o teletrabalho fora da jornada de trabalho normal do empregado, não constituem tempo à disposição ou regime de prontidão, tá, pessoal? Ou sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou acordo coletivo do trabalho. Esse parágrafo 5º, ele é muito importante porque havia muita discussão se o trabalhador ele podia, por exemplo, usar o celular que foi concedido pela empresa para ele exercer sua atividade, ou se ele podia usar o notebook para outras atividades. Então, estou fazendo uma faculdade no horário que eu não estou trabalhando. Eu posso utilizar esses mecanismos? Eu posso utilizar a internet? Eu posso utilizar todas essas ferramentas que são me concedidas pela empresa para que eu exerça a minha atividade fora dos horários de trabalho? Isso vai prejudicar a empresa? Isso vai configurar tempo à disposição? Ou seja, vai constituir um tempo que está dentro da minha jornada? E aí vem o parágrafo 5º e resolve isso. Fala que não vai considerar como prontidão, não vai considerar como tempo à disposição, então não vai ter pagamento de horas extras se o trabalhador está usando essas ferramentas para atividades que não sejam atividades empresariais, tá? Então, ele não está exercendo sua função, ele só está usando para outras atividades. Isso é plenamente possível.
O parágrafo 6º vai falar que fica permitida a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes. Isso aqui é uma grande pegadinha de prova também, tá, pessoal? Porque muitos acham que não pode em razão da tutela do trabalhador, em razão da tutela do menor. Mas há um grande benefício para os estagiários e aprendizes se exercerem o teletrabalho de forma correta, tá? Então, é plenamente possível. Parágrafo 7º, aos empregados em regime de teletrabalho, aplica-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e nos acordos coletivos de trabalho relativas à base territorial do estabelecimento da lotação do empregado. Então, ele continua vinculado ao estabelecimento para as negociações coletivas. O parágrafo 8º, ao contrário do trabalho do empregado admitido no Brasil, que ao contrato de trabalho do empregado admitido no Brasil, que optar pela realização do teletrabalho fora do território nacional, aplica-se a legislação brasileira, excetuando-se as disposições da Lei 7.064, salvo disposição em contrário estipulada pelas partes. Parágrafo 9º, acordo individual poderá dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre empregado e empregador, desde que assegurados o repouso legal. Então, pode ter uma estipulação de horário aí para que haja essa comunicação, tá? E o artigo 62 que a gente falou, né, não são abrangidos pelo regime previsto no capítulo, é a questão da duração do trabalho que a gente já comentou. Eles não são incluídos na duração do trabalho os empregados de regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa, então não são qualquer trabalhadores em teletrabalho, tá, pessoal? E o artigo 75C, a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente no instrumento contratual individual, tem que estar expresso, tá? Poderá ser realizada uma alteração entre o regime presencial e o de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado nesse aditivo contratual, então tem que estar tudo documentado, e poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, tá? Por determinação do empregador, não tem que ter, então, um acordo entre as duas partes, mas tem que ser garantido para o teletrabalhador um prazo de transição de no mínimo 15 dias para que ele consiga se organizar e voltar a prestar atividade de forma presencial, tá? Pessoal, o empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial na hipótese de o empregado optar pela realização desse teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato, tá? Salvo disposição em contrário estipulada pelas partes. E aí, pessoal, para finalizar, que a gente já está estourando o nosso tempo aqui de 60 minutos, o artigo 75D fala que as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção e fornecimento de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária e adequada à prestação de trabalho remoto, bem como o reembolso das despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Então, pessoal, o trabalhador ele não pode arcar do seu bolso com questões de infraestrutura que são necessárias para que ele desempenhe a sua função. Então, se for estipulado que ele vai comprar, depois tem que ter uma previsão no contrato escrito de como vai ser esse reembolso pelo empregado. Tá? O reembolso das despesas arcadas pelo empregado. O reembolso pelo empregador, tá? Para o empregado. O artigo 75E fala que o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho, tá? Parágrafo único que o empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir essas instruções, tá? Que foram dadas pelo empregador. E para finalizar, os empregadores deverão dar prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados com filhos ou crianças sob guarda judicial até 4 anos, pessoal. Tomem muito cuidado. Tem muita questão que troca esse 4 por 5. Então, quem vai ter prioridade? Os empregados com deficiência e os empregados com filhos ou crianças sob guarda até 4 anos de idade, na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio do teletrabalho ou trabalho remoto, tá, pessoal? Pessoal, eu sei que esse finalzinho ficou um pouquinho corrido, mas eu quis trazer o máximo de conteúdo possível, então eu já deixo aqui o meu boa sorte para vocês.
revejam esse material com calma se vocês tiverem a possibilidade, mas a gente pelo menos já leu todos os artigos mais relevantes juntos aqui. Eu sei que demorou, mas pelo menos vocês já estão com essa leitura fresca na cabeça, e eu deixo aqui o meu boa sorte, vai dar tudo certo. Depois vão lá me avisar que vocês conseguiram gabaritar direito do trabalho, que eu vou ficar muito feliz, ok? Um beijo para todos e até mais. Bons estudos!